Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Bom pessoal, segundo episódio que a gente vai falar focando só sobre a iniciação esportiva, né? Iniciação no futsal e no futebol, para ser mais específico. Hoje o nosso tema é desenvolvimento motor na infância. Dentro do que a gente falou no último episódio sobre a parte de primeiros contatos com a bola, envolvendo crianças ali dos 6 até os 11 anos. A gente sabe que por estudos, por tudo que a gente tem nessas idades, uma fase sensível, né, do desenvolvimento das capacidades motoras dos nossos alunos. Então é de grande responsabilidade nossa, como professores, que a gente aproveite essa janela que tem para trabalhar isso nos nossos alunos, para que posteriormente, mais lá na frente, nas categorias maiores, eles não cheguem com déficit, seja nas escolinhas, seja nos clubes. E a gente vai ter que dar passos atrás para voltar a trabalhar isso. E normalmente a gente demora muito mais para recuperar, para a gente conseguir alcançar um nível bom, se a gente não trabalhar isso nas fases iniciais. Então é por isso que é muito importante a gente focar nessa parte da coordenação motora desde os 6 até os 11 anos. Claro, respeitando, como a gente sempre fala, uma questão da individualidade da criança, né? Vai ter crianças que vão ter um desenvolvimento maior em algumas questões, outras menor. Então a gente tem que estar sempre ligado para prestar atenção, identificar isso, para que a gente possa aplicar isso no treinamento. E linkando com o que está falando, né, Leandro, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre onde inserir na sessão de treinamento esses trabalhos coordenativos. O que a gente tem visto, o que eu particularmente tenho visto é muitas movimentações, manobra de saída de bola, essas questões mais ensaiadas, ali com 7, do 6 para 7, né? Não sou contra isso, até gosto de fazer essas movimentações, mas sem os trabalhos coordenativos, isso fica prejudicado. Prejudica por quê? Porque os trabalhos coordenativos, cada movimento feito da criança dentro do jogo, o trabalho coordenativo ajuda, né? Tu vai fazer um trabalhinho ali de elevação de joelho ali, simplesinho, aquilo ali favorece na movimentação dela, um deslocamento lateral. Então a gente não pode deixar os trabalhos coordenativos para focar na parte tática, principalmente na iniciação, porque senão ela vai ser prejudicada. E daí depois o professor, por exemplo, subiu pro 9, subiu pro 8, vai estar com déficit coordenativo nas crianças, vai atrasar o trabalho dele, que era um trabalho que a gente tinha que ter feito bem na iniciação ali, né, Leandro? Não, perfeito, Felipe. Então, como a gente sempre fala, eu acho que a gente tem que aproveitar o que a criança tem como característica da idade, que é o que a gente tem que trabalhar, né? E se a gente não trabalhar isso agora, como tu bem falou, vai acabar estourando lá na frente, seja no esporte, seja na vida cotidiana dela, que ela vai ter dificuldade de realizar alguns movimentos, né? Dentro disso, a gente tem duas fases que a gente vai focar aqui, que seria a fase motora fundamental, dos 6 aos 7 anos, e a fase motora especializada, que é dos 7 aos 10 anos, né? Essa fase motora fundamental seria uma fase que a gente teria que trabalhar esses aspectos coordenativos, esses movimentos, de uma forma mais livre, né? A gente teria que deixar a criança... A gente poderia montar os circuitos, mas a gente teria que deixar a criança descobrir o corpo, descobrir como é que ela pode realizar o movimento, e não tentar corrigir o movimento numa criança de 6, 7 anos. Então, trabalhos diversificados, deixar que elas resolvam, como é que eu posso saltar, como é que eu posso passar por baixo do obstáculo, como é que eu vou me deslocar dentro daquele circuito. Porque todo esse trabalho nessa fase motora fundamental, ela vai servir de base para a fase motora especializada, como o Felipe falou, para os próximos passos, que essa criança vai ter ao longo da vida esportiva dela e da vida do cotidiano, né? Então, algumas questões como andar, correr, saltar, arremessar, teriam que ser o nosso foco nessa fase dos 6, 7 anos, dar uma base de movimentos para que a gente possa colaborar depois com os próximos processos, as próximas fases que essa criança vai ter pela frente. Certo, e importante também ressaltar, eu gosto muito sempre de falar na parte prática e de situações que a gente passa. Tempos atrás fui questionado por um pai porque eu estava usando uma bolinha de tênis no aquecimento ali. Então essas valências como correr, saltar, rastejar, na iniciação a gente não precisa focar direto na modalidade. A gente pode fazer um aquecimento mais amplo de capacidades coordenativas. Usar ali um cone para a criança passar e um obstáculo para a criança passar por baixo, para a criança saltar, usar uma bolinha de tênis para ela estimular a coordenação motora fina. Então, falar para os pais que nessa fase as atividades coordenativas, as movimentações dela e as valências que ela tem que trabalhar, as valências coordenativas, tem que ser livres e não só focado, por exemplo, se está dando uma aula de futsal, não só focado no futsal.
porque esse trabalho tem que estar abrangente e tu explicar para os pais que essa fase é a fase livre, né, Leandro? Exatamente, Felipe. Eu acho que por mais que o foco nosso seja o futsal e o futebol, a gente não tá formando as pessoas, atletas ou as crianças, enfim, só para esse esporte, né? Porque daqui a pouco uma criança de 6, 7 anos descobre que gosta de jogar um vôlei, um handebol, e se a gente não trabalhar isso, a gente não colaborar com isso, ela vai chegar lá com déficit, né? Então a gente não vai estar colaborando para um desenvolvimento motor para a vida dela. Então é muito importante ter essa consciência de diversificar os estímulos ali durante o treinamento, né? E partindo evoluindo um pouco nas idades, a gente tem a fase motor especializada, né? Que envolve dos 7 até os 10 anos mais ou menos. Ali a gente começa a dar um refinamento um pouco mais desses movimentos. A gente deu uma base na fase fundamental para agora começar, claro, respeitando se a criança teve essa base bem feita, a gente começa a refinar um pouco os movimentos, faz uma correção de gesto, ó, corre assim, faz a escala da agilidade como um exemplo assim, tu pode saltar dessa forma. Então a gente começa a dar um refinamento para que depois no próximo passo, lá na fase de transição, eles comecem a especificar somente num esporte. E dentro dessa fase especializada, segue o que o Felipe falou, que foi de suma importância, né? Que é diversificar os esportes. A gente trabalha com futsal, futebol, mas no aquecimento eu posso usar várias outras bolas, como o Felipe citou no exemplo do tênis ali, vários outros esportes, como a brincadeira é importante dentro disso. Então essa fase especializada ela vai envolver a interação de um ou dois movimentos que foram trabalhados na fase fundamental, que foram a base da criança. Isso, é importante não confundir que essa fase de especialização não quer dizer que tu tem que focar só em certos movimentos da modalidade, né? Como tu falou, é uma fase de correção do movimento, mas ainda continuamos com estímulos livres, né, Leandro? Exatamente. Estímulos livres de todos os esportes, de todas as valências, de saltar, arremessar, rastejar, então de coordenação motora fina, usando vários tipos de tamanhos de bolas que quicam bastante, bolas grandes, bolas pequenas, e brincadeiras, importante as brincadeiras, desses estímulos coordenativos. Então, a fase de especialização também é uma fase livre, só que uma fase mais corretiva no movimento coordenativo específico, né, Leandro? Exatamente, Felipe. Vai muito da criatividade do professor, do treinador ali, do educador, de pensar em atividades variadas, com vários estímulos, como tu falou, com a bola, variar as atividades durante o treino, para que cada vez mais a gente possa colaborar com esse desenvolvimento motor da criança, né? A gente pode usar educativos de corrida e como bem o Felipe falou, né? A gente não vai começar a dar o refinamento e fazer que ele faça totalmente certo o gesto. A gente vai aos poucos, conforme for evoluindo a idade, a gente vai corrigindo, mas também deixando ele descobrir o que ele pode fazer dentro dos movimentos. Isso, eu gosto muito do trabalho do Mauro Sandri, o preparador físico do Magnus, lá da seleção brasileira, e ele diz que na fase de iniciação ali, a criança tem que ter o sorriso no início do treino. Porque sem o sorriso ela não vai conseguir se concentrar depois. Então quer dizer que o quê? Nesses estímulos coordenativos, aí tu vai lá estudar as valências coordenativas, estudar troca de direção, deslocamento, saltos, mas também imbuir isso numa brincadeira. Imbuir numa brincadeira que elas se divirtam, né? Às vezes tem até umas brincadeiras competitivas que ele faz, mas numa competição bem alegre, assim. Então isso no início do treino é muito importante, porque se tu começar com o treino, porque tem aquela tua palestra inicial, que tu fala o que vamos trabalhar no treino, mas tu iniciar o treino já com aquela seriedade do tático, da movimentação do jogo, a criança não vai se sentir solta. Então um aquecimento lúdico, coordenativo e alegre é muito, muito importante aí nessa fase da iniciação esportiva, né, Leandro? Exatamente, até porque a gente perdeu muito da rua, né? As crianças hoje em dia não brincam tanto na rua quanto brincavam antigamente. Então a gente já tem estudos que comprovam que tem um déficit em relação às crianças de hoje como eram antigamente. A gente vê isso também ao vivo dentro da escola de futebol, de futsal ou até das equipes. E também é uma questão da escola, né? Às vezes a escola não estimula tanto nas idades iniciais quanto poderia estimular. Então a gente chega às vezes a criança no sub-12, sub-13 com déficit muito grande em algumas capacidades coordenativas porque não foram trabalhadas antes. Então a gente tem que voltar, que nem eu falei no início, dar uma retrocedida no trabalho para que a gente possa tentar buscar dar uma recuperada em alguma coisa. Então é por isso que a gente tem que focar na etapa de iniciação ali até por volta dos 10 anos, 11, nessas capacidades coordenativas.
Isso, e assim a falta, o que eu tinha anotado aqui para falar e que a gente tem que ter em mente sempre na iniciação, que a falta de bagagem motora influencia totalmente no gesto técnico, influencia totalmente. Questões de equilíbrio para te dar um passe, influencia totalmente. Então, se a criança tem um déficit de experiência motora, e isso na hora que tu. Aí como é que tu vai exigir dela? Aí a gente vê muito, né? A gente exigindo, o teu passe não tá bom, teu passe não tá firme. Tá, mas é a bagagem motora que ela teve. Onde é que ela fez a iniciação? Ela teve estímulos coordenativos na iniciação do 6x7 ali, do 5x6, do 6x7. Teve os estímulos coordenativos para que o gesto, para que o corpo dela tivesse já tem aquele estímulo para fazer aquele gesto. Isso é importante, isso que a gente tem que pensar. A gente pensa em competição, pensa em eles aprenderem a jogar, a se movimentar, a se posicionar, e depois a gente está cobrando o gesto técnico, mas a gente estimulou para que esse gesto técnico saia refinado, né, Leandro? Exatamente. Então, o objetivo desse episódio foi a gente comentar sobre a importância do desenvolvimento motor na fase da iniciação, né? Como a gente pode colaborar com a criança, como o Felipe falou, não só no desenvolvimento do gesto técnico nesse esporte, em vários esportes, e principalmente no desenvolvimento motor para a vida, né? Então, pessoal, era isso. Isso, com colaboração do meu cachorro Chiru aí, a gente terminou esse episódio. Se conecte com a gente nessa tabela. Grande abraço.